Tudo bem, vamos falar de saúde hoje e para falar a respeito sobre hérnia de disco. Gente, a hérnia de disco foi uma das causas e os riscos da doença que mais causou o afastamento do trabalho em 2023. E segundo os dados do Ministério da Previdência Social, a hérnia de disco ela foi a doença que mais causou afastamento do trabalho, né, no ano passado. Os dados do Ministério de Previdência Social mostraram que no ano passado, mais de 51 mil brasileiros receberam benefícios por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e foram afastados do trabalho por causa da hérnia de disco. Ficou o primeiro lugar no ranking, tá? Em comparação com 2022, o número de trabalhadores com hérnia de disco aumentou quase 70%. E aí, para falar com mais autoridade sobre o assunto, sobre a doença, vamos conversar com o docente do Instituto de Educação Médica e Ortopedista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o doutor Plínio Linhares, que está na linha com a gente. Doutor, muito obrigado, né, pelo seu tempo para esclarecer a respeito da doença da hérnia de disco e para chamar a atenção, né, doutor? Muita gente no ano passado, mais de 50 mil brasileiros receberam esse benefício por conta da hérnia de disco. Conta pra gente, doutor, o que é essa doença, a hérnia de disco, como acontece e também os principais sintomas dessa doença. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. É verdade, é um dado bem alarmante, né, e o ponto principal é que a hérnia de disco ela vem se tornando uma patologia cada vez mais comum em pessoas cada vez mais jovens, né. Hoje a média de idade de pessoas que têm hérnia de disco bate em cerca de 37 anos, então é uma idade de certa forma alarmante, né. Para a gente entender o que é uma hérnia, o Rodrigo e Ana, é importante a gente entender um pouco de anatomia, né? A nossa coluna é uma estrutura formada por 33 vértebras. E entre essas vértebras, a gente tem os discos, que são estruturas que amortecem o impacto da nossa coluna. Naturalmente, com a idade, esses discos vão sofrendo um processo de desgaste, de envelhecimento. A hérnia de disco nada mais é do que um produto final desse processo de envelhecimento do disco, de desgaste do disco, né? Naturalmente, quando o disco sofre esse desgaste e se desloca, ele pode pinçar algum nervinho, que são os nervos que passam dentro da nossa coluna. E a partir daí a gente tem os principais sintomas de hérnia de disco. Como você bem perguntou, são dois principais sintomas. A pessoa que tem hérnia de disco, ela pode sentir principalmente uma dor na região lombar e uma dor ciática. A dor ciática é aquela dor definida como uma dor que surge na região lombar, desce pelo glúteo, passa pela parte posterior da coxa, podendo chegar na panturrilha e no pé. Essa é uma dor ciática porque ela comete o trajeto do nervo ciático e tem essa dor referida. Agora, nos primeiros sintomas, doutor, né, qual o especialista necessário o paciente pode procurar, qual o tratamento também mais adequado para não ir direto, né, para uma cirurgia? Perfeito. Antes da gente falar especificamente sobre o tratamento, Ana, é importante a gente pontuar que a hérnia de disco, ela não necessariamente, o tamanho da hérnia, por exemplo, vai estar relacionado com o tanto de dor, tá? A gente vê muito pessoas que têm hérnias grandes e tem pouco sintoma, e pessoas com hérnias pequenas, mínimas, com muito sintoma, tá certo? E da mesma maneira a gente pode fazer essa analogia em relação ao tratamento. O tamanho da hérnia não vai ditar para a gente qual vai ser o melhor tratamento, tá? Estatisticamente, o que a gente vê é que cerca de 95% das hérnias de disco são tratadas de maneira conservadora, ou seja, sem nenhuma intervenção cirúrgica, tá? Então esse é o primeiro dado positivo que temos que trazer aqui para os ouvintes. A maioria das hérnias a gente vai conseguir tratar de maneira conservadora, sem cirurgia. Agora, doutor, falando a respeito da cirurgia, né, de fato, em caso mais grave, é recomendado a cirurgia, né? A gente sabe que tem alguns casos que são graves, né, justamente na lombar, né, nesse nervo ciático. Até porque, doutor, só para complementar o que o doutor já falou, respondeu na primeira pergunta, essa dor ela espalha para o corpo, né? Essa dor na coluna, né? Eu vou falar até um caso que lá em casa mesmo, a minha mãe, ela tem um problema de coluna muito sério. E aí ela sente a dor que passa pelo ombro e vai pelo braço, né? E aí é bem sério, assim, esse caso dela.
Mas assim, em questão mais grave de problema de hernia de disco, é recomendada a cirurgia? Perfeito, excelente pergunta, Rodrigo. Vamos lá, vamos dar um passo atrás para a gente entender, né? A coluna da gente, a gente divide em 3 segmentos principais, que é a parte cervical, que é aquela região do pescoço, a parte torácica, que é aquela região do meio das costas, e a parte lombar, que é a parte que fica abaixo das costelas e acima da prega glútea, tá? Uhum. Então, nesses 3 segmentos, a gente tem nervinhos que saem da nossa coluna. Naturalmente, uma hérnia de disco pode acometer algum nervinho em qualquer um desses segmentos. E a pessoa vai ter uma dor irradiada para os membros. No caso da cervical, vai para o braço. E no caso da lombar, vai para a perna. Ok? Sim. Então, como a gente estava falando anteriormente, a dor da hérnia de disco ela pode sim se irradiar ao longo do trajeto daquele nervinho. Tá certo? Mas como eu também falei, 95% das pessoas que têm hérnia vão tratar sem cirurgia. E respondendo à sua pergunta, quando que a gente vai operar uma hérnia de disco? Será que tem algum sintoma específico que indica cirurgia? Como é que deve ser esse tratamento cirúrgico? Basicamente, Rodrigo, a indicação cirúrgica, que é restrita a cerca de 5% dos pacientes, ou até menos, dependendo do estudo que a gente veja, a indicação cirúrgica vai ser baseada em 2 grandes pilares. Primeiro, uma dor que não melhora depois de pelo menos 8 a 12 semanas de tratamento bem feito, ou o segundo pilar é se o paciente tem, além da dor, Rodrigo, uma perca de força no membro. Então, aquela pessoa que está com a perna fraca, que não consegue levantar o pezinho, ou está ficando com o braço mais fraco, essa é a segunda indicação de cirurgia. A primeira indicação é quando a pessoa não tem melhora da sua dor após 8 a 12 semanas de tratamento adequado, ok? E a pessoa já sendo acometida, né, com a hérnia, já sendo diagnosticada com a hérnia de disco, é necessário ter quais cuidados? Respeito ali de não pegar tanto peso, né, questão ali de ter certo cuidado com alguns exercícios físicos, quais são as dicas? Perfeito. Ana, assim, a literatura já fala de alguns fatores que causam hérnia de disco, tá certo? Os principais fatores que a gente vê na literatura são, basicamente, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e hoje o que está mais em voga em relação à causa da hérnia é o fator hereditário, tá certo? Então, a gente tem, desses 4 fatores que eu citei anteriormente, 3 deles são modificáveis, ou seja, a gente consegue modificar nosso dia a dia na nossa rotina, exceto a hereditariedade, que é um fator imodificável, né? Então, a partir daí, a gente tem as medidas de prevenção no tratamento da hérnia de disco. Porque, como eu falei lá no começo da nossa conversa, a hérnia se forma devido a uma instabilidade na coluna. É como se 2 vértebrazinhas estivessem instáveis e aquela almofadazinha que está entre elas sai do lugar e pinça o nervo. Então, tendo isso em consideração, a gente precisa estabilizar a nossa coluna. E aí entra as medidas preventivas, principalmente 2 grandes pilares. Primeiro, controle de peso e segundo, fortalecimento muscular da nossa musculatura da coluna. A título de conhecimento, a gente tem um grupamento muscular bem forte, como se fosse um cinturão muscular que envolve toda a nossa coluna. Ele recebe o nome de core. Core é uma sigla em inglês que significa núcleo, ou seja, é a musculatura do núcleo, do centro do nosso corpo. São 29 pares de músculos que formam o nosso core. E essa sim é a medida mais eficaz para a prevenção e para o tratamento da hérnia de disco. Fortalecimento muscular bem feito do core, além do controle do peso, como eu falei anteriormente. É importante com o acompanhamento de um profissional, obviamente, né, para fortalecer, né, o core e ter essa musculatura mais firme. Agora, doutor, você que está acompanhando a nossa programação, agora meio de 45, você acompanha a entrevista com o doutor Plínio Linhares, que é docente do Instituto de Educação Médica e também ortopedista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, falando sobre que a hérnia de disco, né, que foi as principais causas e os riscos da doença que mais causou o afastamento do trabalho em 2023. E é justamente falando sobre o trabalho, né, eu acho, doutor, que por esse número ser muito grande de brasileiros, né, que são acometidos com essa doença, a postura corporal, né, ela contribui bastante, porque a gente está vivendo uma era da tecnologia das telas, né, a nossa postura de como sentar à frente de um computador, mesmo no celular, a gente
está se inclinando e está com uma postura que inadequada, né? Todo mundo tem essa postura inadequada porque está nessa frente de tela, nessa época da tecnologia. E isso tem contribuído muito para o desenvolvimento da hérnia de disco, né, doutor? Perfeito, excelente pergunta, Rodrigo. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui para a nossa audiência, certo? Essa semana a gente teve uma matéria que foi veiculada em um grande veículo de imprensa que trouxe algumas informações para o público que são questionáveis, tá? Uhum. Então, falando especificamente sobre a dor lombar, sobre a dor nas costas, como você citou anteriormente, é fato, né? A dor nas costas hoje é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, tá? E a gente vê um aumento exponencial desse sintoma. Só para você ter uma noção, tem um estudo que mostrou que de 2019 para 2022, desculpa, a gente teve um aumento de cerca de 61% de pessoas com dor na coluna. E aí eu entro nas causas dessa dor. Por que essa dor está sendo ocasionada? Né? É realmente por causa da postura? É porque eu não fico legal no trabalho? É porque eu deito de todo jeito? E aí, é a partir daí que eu quero refutar essa informação que foi veiculada. Antigamente, Rodrigo, a gente tinha muito estudo falando que a coluna era uma estrutura frágil, que a coluna precisava de uma postura correta, de uma postura ideal, deixando, né, os ombros bem alinhados. Só que isso hoje caiu por terra. Tá? A gente tem muito estudo mostrando que cada pessoa tem uma postura individualizada. Não existe uma única postura correta. E, além disso, sabe-se que a dor tem um caráter multidimensional, ou seja, tem vários fatores envolvidos na sua gênese, tá certo? Então, é mito dizer que a pessoa tem aquela dor na lombar porque está com a postura errada, porque fica sentada na postura errada. O que eu oriento é que, além de se preocupar com a postura, a pessoa faça pausas regulares ao longo do seu dia, tá? Pausas a cada 50 minutos, uma horinha, para fazer alongamentos regulares e, consequentemente, manter a coluna sempre em movimento. Mas postura correta é um mito em relação à dor lombar. O doutor até já pontuou, mas complementando essa questão, entrando nesse âmbito profissional, porque eu acredito que na rotina mesmo do trabalho ali, diante mesmo de uma sala, de um escritório, eu acredito que as pessoas mesmo podem se unir e realizar algumas das atividades. Eu acredito que seja importante ali ir ajudando o outro, incentivando o outro, né, para fazer esse exercício ao longo da rotina, para não causar, né, não ocasionar outros problemas. Até porque tem, né, algumas empresas promovem, né, atividades laborais, né, justamente para amenizar esse... Perfeito. Né? Perfeito. E aí entra o que se tem de maior evidência científica hoje no tratamento de dor lombar, né? São basicamente esses 3 pilares. Primeiro, programas de exercícios físicos para fortalecimento muscular. Uhum. E segundo, programas educativos que vão apoiar o conhecimento e estratégias de autocuidado, né, fazendo um gancho com o que a Ana falou, exatamente isso, difundir a cultura de autocuidado no ambiente de trabalho. E terceiro, o controle do peso e evitando o sedentarismo. São os 3 pilares no tratamento de dor na lombar. Perfeito. Doutor Plínio, eu quero agradecer aqui a sua participação. Tá? Muito obrigado por esclarecer sobre a hérnia de disco, sobre essa doença, aqui na Rádio Shalom, dentro do Shalom News. Lembrando que as redes sociais, o doutor tem redes sociais para divulgar o trabalho? Sim. Tem uma rede social. Minha rede social é @doutor.pliniolinhares e meu e-mail para contato é contato@pliniolinhares.com. Obrigado pelo convite, agradeço aí a disponibilidade e contem sempre comigo. A gente que agradece. Muito obrigado, doutor, pela participação.